Felipe, pode ficar à vontade, compartilhar sua tela no momento que se sentir mais confortável. Perfeito, eu vou compartilhar aqui então a apresentação dos slides. Bom, acho que primeiro dando boa noite, né? Agradecendo a Emi aí compartilhando o tempo comigo, agradecer o Ibrat pelo convite, todo mundo que está aqui nesse horário nos ouvindo também. Então, eu sou o Felipe, eu sou um transmasculino aqui de São Paulo, da região do Grande ABC, sou bacharel em Ciências e Humanidades pela UFABC, tenho 29 anos e aí, como já me apresentaram, eu trabalho na de assessoria parlamentar da deputada Erika Hilton, mas eu também tenho atuado como assessor da vereadora Amanda Pascoal aqui em São Paulo. Então, como muita parte aí do que o Emi trouxe, acho que pode ser um pouco repetitivo, mas eu acho muito essencial que a gente tenha essa estrutura clara em mente, que é o cenário do governo atual, né, em como que esses poderes eles se dividem. Eu vou pedir para que qualquer pessoa que queira, tem alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, levante a mãozinha e a gente vá trocando, porque pode ser um pouco massivo. A minha ideia foi trazer um pouco mais a prática sobre as emendas parlamentares, que, como bem o Emi trouxe, é um dos fundamentais ali, é um orçamento fundamental para a população LGBT, para as organizações, projetos, enfim. Então, aqui nesse primeiro slide, eu trouxe mais essas características mesmo desse cenário, né, de forma bastante simplificada, que hoje a democracia brasileira ela se baseia em um pensamento filosófico de Montesquieu, que é que ele dizia que todo homem que detém o poder tende a abusar desse poder. Então, para isso, a gente precisa de dividir esse poder e fazer pesos e contrapesos. Então, o legislativo é quem aprova o orçamento, mas é o executivo quem vai gerir esses recursos, né? E aí, aqui, novamente, eu trago esses exemplos de quem são essas pessoas no nosso dia a dia. Então, quem que é o executivo? Quando a gente fala executivo, a gente está falando dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes, né? E quando a gente fala do legislativo, a gente fala dos vereadores, dos deputados estaduais, dos deputados federais, senadores e o judiciário aí, os juízes, desembargadores e ministros. E aí eu trouxe mais especificamente uma questão da parte do orçamento, né? Então eu me trouxe ali um pouco sobre o que é a lei orçamentária, né? E como que ela se utiliza dessa forma, né? Então, basicamente, essa lei orçamentária ela é votada nos finais do ano, né? Então, sempre ali dezembro, novembro, a gente já vê essa movimentação acontecendo tanto na Câmara dos Deputados, no Senado, quanto nas câmaras de vereadores, nos municípios, e a gente, como que ela vai funcionar? A gente divide essa parcela do orçamento total e cada parlamentar ele pode pegar uma dessa parcela e indicar para organizações, né? E aí direcionar esse orçamento. Então, por exemplo, no dia a dia que trabalhando para a Erika Hilton, para Amanda Pascoal, a gente vai direcionar esse orçamento para onde? Para as políticas LGBT, para as políticas de mulheres, para as políticas de igualdade racial. Então, vai muito a depender ali do que o deputado ou o vereador ele já tem a sua linha política para que ele direcione esse orçamento, né? E aí, passando aqui para uma parte mais prática da coisa, as questões das emendas parlamentares, né? Então, como que a gente pode ter esse dinheiro, né? Pensando a gente como organização, por exemplo, o IBRAT. Então, a gente tem duas formas. Uma é o termo de fomento, onde o IBRAT leva a ideia para um vereador ou para um deputado, cria aquele projeto daquela ideia de política que ele identificou que é necessário naquele território em específico, e aí ele faz aquele projeto acontecer. Então, essa é uma forma, que é o termo de fomento, e a outra forma é o termo de colaboração. Então, quando o governo ele já tem uma política estruturada, mas precisa de mão de obra propriamente dita. O que a gente vê muito nesse termo de colaboração, pelo menos aqui em São Paulo, é referente às casas de acolhida. Né? Então, a gente tem casas de acolhida, de acolhimento, casas de passagem para pessoas LGBT.
e aí o governo abre editais onde OSCs, né, as organizações da sociedade civil, se inscrevem para trabalhar gerindo aquela casa que é do governo. Então, esse seria o termo de colaboração. Basicamente, as organizações elas precisam ter um checklist mínimo para conseguir uma emenda parlamentar, seja essa emenda federal, seja essa emenda municipal, né? Então, é necessário ter o CNPJ ativo, é necessário a gente ter o estatuto atualizado, a diretoria ativa, e é necessário também ter uma experiência comprovada. Então, no âmbito federal, a gente necessita que tenha pelo menos 3 anos de atuação e de experiência comprovada na área que o projeto está sendo aplicado. Então, se há uma organização que fala sobre políticas LGBT, no mínimo 3 anos ela precisa estar atuando e estar comprovando essa atuação para que seja possível essa parceria, né? Além disso, a questão da regularidade fiscal e regularidade jurídica também. Então, não pode ter dívidas ou bloqueios nem nada do tipo, porque isso é um impedimento muito grande. E aí, esse último tópico que eu trouxe, ele é específico para as emendas federais, que é o cadastro ativo no TransfereGov. TransfereGov é um sistema totalmente do governo, onde é integrada as informações das organizações e todos esses estatutos, a experiência, o CNPJ, as regularidades fiscal e jurídica, e é onde é, de fato, formalizado essas parcerias junto com o governo, né? E aí, como que vai acontecer isso? Eu trouxe aqui uma linha do tempo de como essas coisas acontecem, né? Então, primeiro eu trouxe aqui uma parte mais da burocracia federal, que é uma burocracia que causa muito arrepios de cabelo, é muito difícil, e também trouxe aqui um manuseio da emenda municipal, especificamente de São Paulo, mas que outros municípios eles vão coincidir ali em algumas coisas. Então, começando aqui pela questão da burocracia federal, então, o primeiro passo é o parlamentar tomar para si aquela parcela do orçamento, né? Então ele indica ali aonde ele vai atuar dentro da sua parcela de dinheiro, né? E apresenta na própria lei. Então ele edita a lei e coloca lá: ah, então no próximo ano eu quero 5 milhões para a política LGBT. E aí o segundo passo é quando o parlamentar ele coloca integra, na verdade, né, a organização da sociedade civil nesse dinheiro. Então, os 5 milhões lá da política LGBT vai para essa organização fazer esse projeto. E aí, o terceiro passo seria, de fato, a abertura da parceria. Então, o Ministério responsável daquele projeto vai receber essa indicação do parlamentar e vai abrir um programa para que se insira as informações do projeto. É importante a gente ter em mente que apenas essa parte são os parlamentares que podem fazer ou deixar de fazer. É uma coisa muito que acontece muito é, às vezes, ter um chabu lá na frente e a organização volta ao parlamentar. Afinal, foi ele que iniciou esse processo de emenda, mas o parlamentar não consegue fazer nada porque já está em outras etapas da burocracia que ele não consegue se inserir. Então, esses 3 primeiros passos, a indicação do orçamento, a indicação da organização e a abertura do programa, da parceria com o Ministério, ela também tem a atuação do parlamentar. E depois disso, a gente vem, propriamente dito, para uma etapa que é ali entre o Ministério e a organização, que é a etapa 4, que é o plano de trabalho. Então, a organização ela precisa ter um plano de trabalho dentro dos moldes que o TransfereGov solicita, né? Então, ela tem que ter um plano de trabalho com pelo menos 3 orçamentos de cada coisa, precisa ter uma parceria vinculativa com o território, já ter um local, ou o local estar incluso nesse plano de trabalho. E aí, após esse envio da organização do plano de trabalho minuciosamente feito, o Ministério ele vai fazer uma análise técnica desse plano de trabalho e encaminhar para assinatura, que aí são essas etapas 5 e 6. Claro que nessa etapa 5, na análise técnica do Ministério, por exemplo, ele vê que precisa ser mudado alguma coisa no plano de trabalho. Há uma conversa entre o Ministério e a organização
para que se ajuste esse plano de trabalho o suficiente para que não quebre a ideia inicial, claro, mas que também seja possível passar pelas próximas etapas. A partir do momento, então, que ele tem essa assinatura, então, tanto o Ministério quanto a organização fazem essa assinatura, a gente já parte para a parte da execução. E aí a execução é quando a organização ela vai receber esses fundos liberados pelo Ministério e vai realizar o projeto. E é muito importante que esse projeto seja realizado à risca, para que na última etapa da prestações de conta haja um relatório com todas as compras, com todos os descontos, com todas as contas possíveis que foi realizado dentro desse projeto, e ele precisa bater obrigatoriamente com aquele projeto inicial que foi apresentado pela organização. Então, colocando isso de uma forma mais habitual, vamos pensar que o IBRAT entra em contato com um deputado ou uma deputada solicitando uma emenda parlamentar para realizar um encontro nacional de pessoas transmasculinas em São Paulo. Ele vai realizar esse contato primeiro, o parlamentar, o deputado ou deputado vai apresentar aquele valor lá para o Ministério dos Direitos Humanos, lá para a Secretaria LGBT, que vai realizar essa conversa, alinhar o plano de trabalho, assinar e encaminhar esse valor. E aí o IBRAT vai precisar receber esse valor e realizar passo a passo do plano que foi apresentado e prestar essas contas. Se não houver a prestação de contas verídica, ou caso caia em alguma questão que precise revisar essas prestações de contas, o IBRAT ficará ali pelo menos 5 anos sem poder receber qualquer tipo de valor do orçamento público. Então, é muito importante ter essa visão apuradíssima para a questão da apuração de conta, né? Bom, eu acho que tudo isso, não sei se eu passei muito rápido, caso vocês tenham dúvidas, me sinalizem, por favor. Então, como eu trabalho nisso o dia todo, todos os dias, para mim fica muito fácil e eu posso estar indo rápido demais, então se alguém quiser falar, esse é o momento, vou tomar uma aguinha. Pode falar, Alexandre. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida mais específica sobre um projeto que estava sendo feito, que é de âmbito federal, né? Que no caso é o País Pop Trans, que é o Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans. Eu sei que ele foi anunciado em dezembro de 2024, que ele basicamente iria ampliar, né, como que o processo transexualizador ia acontecer, que ele ia ser descentralizado, né? Tinham vários ambulatórios que seriam regulamentados, né? Até porque, por exemplo, o meu estado, Mato Grosso do Sul, a gente é um estado relativamente grande e a gente só tem um ambulatório. Então, isso afeta muito nossa qualidade de vida, etc. Essa política que seria muito proveitosa para nós, pessoas trans como um todo, né? E que ela tá ali. Eu tentei pesquisar por conta, mas eu não consegui entender direito. Parece que ela foi aprovada, mas ela não foi efetivada. Eu não consegui entender como essa parte da politicagem realmente se deu na efetuação dessa política pública. E eu queria pedir se você poderia explicar. Claro, eu acho que a primeira questão, Alexandre, é que o País Pop Trans, ele é um tipo de projeto diferente, né? Então, ele é um projeto que já vem do executivo, que vem ali dos ministérios e do presidente, e foi todo trabalhado com a sociedade civil. Então, a gente tem aí pelo menos um ano e meio que a sociedade civil veio trabalhando junto com os ministérios para criar aquela proposta do País Pop Trans, e no final acabou que eles não assinaram, né? Então não saiu do papel de fato e começaram a colocar muito entraves. Então, não sei se você se recorda, mas bem a época que estava para assinar, o CFM foi e lançou aquela portaria. Então aí eles já voltaram atrás e falaram assim, a gente não pode mais publicar o País Pop Trans do jeito que está, porque a gente estava se baseando na portaria anterior. Então, a desculpa deles era que teria que revisar todo o documento
para encaixar na nova portaria. A nova portaria é que era uma merda, né? Então, eles colocaram muito entraves e até agora não saiu do papel de fato. É fato até de notícias que tiveram até 2 lançamentos do País Pop Trans, mas de fato não houve uma assinatura, né, para que ele funcionasse politicamente e funcionasse no Brasil. Então, até então, a gente segue a portaria anterior, que delimita que os municípios eles podem ter os seus próprios ambulatórios, caso haja esse investimento e esse interesse público, tá? Mas não seria ligado diretamente ao País Pop Trans. Mas aí, isso traz uma possibilidade, que é um deputado do seu estado, ele pode ter um vínculo com algum vereador ou vereadora e encaminhar uma emenda parlamentar dessas emendas que eu estou falando diretamente para esse município com o intuito de criar um ambulatório trans. Então, existe essa possibilidade do vereador, na verdade, do deputado federal, né, que vai ser do seu estado, encaminhar esse dinheiro especificamente para a construção de um ambulatório trans. E aí, por que é necessário que ele tenha um vínculo com algum vereador? Que aí é o vereador que vai ter que fazer aquele papel de bater na porta todos os dias da secretaria falando, olha, a emenda foi encaminhada, cadê o nosso ambulatório? Então, existe essa possibilidade, é uma possibilidade que tem até nos interiores. Então, por exemplo, aqui no ABC, que é na Grande São Paulo, onde eu moro, uma região metropolitana, a gente tem um ambulatório que foi feito dessa forma, só que aí a gente também fica limitado que todos os insumos passam pelo centro de referência na capital. Então, é esse centro de referência que envia hormônio para Santo André, onde eu estou, e que também envia hormônio para Campinas, lá no interior. Então, a gente tem também essa deficiência dos insumos, mas é possível que a emenda parlamentar seja utilizada dessa forma. Pode falar, Antônio. Desculpa aí, só nesse sentido também do País Pop Trans, quando você faz essa articulação alternativa, né, via deputado estadual e vereador, como que você necessariamente aprova essa emenda? Tipo, ela depende da Assembleia Legislativa do Estado? Como que se dá esse trâmite? Isso ficou um pouco confuso para mim. Não, na verdade, primeiro que não vai ser o deputado estadual, né, porque ele não vai estar trabalhando na Assembleia Legislativa do seu estado, vai ser um deputado federal eleito pelo seu estado, que aí ele vai Entendi. conseguir ter uma parcela desse orçamento da União, né, que seria aí do Brasil. E aí ele fazendo essa conversa com um vereador ou uma vereadora, ele vai direcionar esse dinheiro para o Fundo Municipal de Saúde, e aí o vereador vai ter essa missão de ir até a Secretaria de Saúde falando assim, ó, esse deputado encaminhou esse orçamento para a construção do ambulatório e tudo mais. Não passa por nenhum tipo de votação, nem nada do tipo, é uma construção mais ali no âmbito do executivo do seu município, no caso. Não sei se deu para entender, caso não, é só perguntar Deu sim. novamente. Deu sim, obrigado. Imagina. Não sei se, deixa eu ver, acho que não tenho mais nenhuma mãozinha levantada, então vou seguir, mas caso vocês tenham dúvida sobre essa questão também da burocracia federal, é só avisar que eu retorno. Bom, esse próximo passo aqui, ele é uma rota municipal, né? E aí, deixando claro aqui que essa é a rota do município de São Paulo. Pode haver mudanças mínimas, assim, mas em geral os municípios eles seguem essa mesma regra. Então, o primeiro passo sempre vai ser, nesse caso, o vereador ter a sua parcela no orçamento. Ele vai receber esse projeto da organização e vai realizar a indicação para a Câmara Municipal. E aí, fazendo essa indicação, ela parte para secretarias, geralmente é a Secretaria de Casa Civil, né, que seria ali o financeiro do município. A Casa Civil repassa para a Secretaria da Competência daquele projeto, tem um termo de aceite, todo mundo aceita, todo mundo assina, libera o recurso, tem a execução e a prestação de contas. Então,
passo a passo é basicamente o mesmo, só que tem menos burocracias, porque é uma conversa um pouco mais, vou dizer até um pouco mais humana. Você conversa-se com muito mais pessoas do que no âmbito federal, né? E aí, para deixar mais palpável, por exemplo, neste próximo domingo vai acontecer a terceira marcha transmasculina aqui na capital de São Paulo. O pessoal do IBRAT de São Paulo entrou em contato conosco para ter algum tipo de apoio para conseguir bombeiros, ambulâncias, águas, alguns insumos para a atividade. Quando tem uma atividade que é um projeto de um único só dia, a gente costuma chamar de evento, né? Então, vai ter esse evento, a gente encaminhou a solicitação para a Casa Civil, liberar um orçamento para que haja a alocação dos bombeiros, das ambulâncias e a distribuição de água, entre aspas, gratuita, porque esse valor ele sai da emenda parlamentar da vereadora, no caso. E aí, depois do recebimento, a execução vai acontecer ali na hora, né? Então, vai ter atividade, os bombeiros vão instalar, as ambulâncias vão instalar, vão distribuir as águas. Perfeito. Neste caso em específico, não há uma prestação de contas, porque a prestação do serviço está vindo da própria prefeitura. Agora, se é o caso de um projeto que vai durar 6 meses, por exemplo, há necessidade de ter um plano elaborado e posteriormente a prestação de contas. Mas, no mais, essa linha assim, é muito mais simples de se seguir do que a linha das emendas federais. E é uma coisa importante também de deixar claro que, pelo menos na cidade de São Paulo, a indicação municipal ela pode acontecer durante todo o ano, enquanto as emendas federais elas têm prazos específicos, então existem algumas janelas de indicação, ou no começo do ano, no meio do ano e no fim do ano. Então é mais rígido esses prazos do que o municipal. Então, o municipal, tem um evento para setembro, então em agosto a gente começa a tratar da indicação para a Casa Civil. E aí, para deixar um pouco mais simples, assim, o que realmente a emenda compra, né? A gente está falando de emenda, mas o que é esse dinheiro de emenda? O que eu posso fazer com ele? Então, eu trouxe aqui um exemplo na educação. Por exemplo, se a gente for fazer uma atividade, né, uma universidade for fazer uma atividade, precisa de emenda parlamentar. O que dá para fazer? Então, dá para a gente mexer na estrutura dessa universidade, por exemplo. Então, dá para construir novas creches. E aí, nesse caso, que eu tinha comentado com o Alexandre, se fosse no exemplo da saúde, esse da infraestrutura, a gente poderia colocar construção de novos ambulatórios. E aí a gente indicaria para o município em específico, né? Dá para comprar os equipamentos, então a gente pode pensar em máquinas de PC, a gente pode pensar em coisas específicas para laboratórios, coisas específicas para atividade física, enfim, vai depender do projeto em si, né? E além disso, também dá para financiar eventos educacionais, treinamento, aquisição dos kits, instrumentos musicais e coisas assim. Então, seria materiais de treinamento em geral. Então, basicamente isso que seria que a emenda federal compra, né? A emenda municipal, ela segue as mesmas questões, só que no âmbito bem menor. E aí, por fim, não sei se eu estou indo muito rápido, mas já estou acabando os meus slides, né? Mas, por fim, eu trouxe aqui uma linha do tempo de como que funciona, né? Então, a primeira coisa que uma organização precisa fazer, precisa ter todos os documentos necessários já numa pastinha guardada. No caso do IBRAT, com certeza a Nacional tem isso, então se alguém é o coordenador de algum núcleo, chame o pessoal do Nacional, pede esses documentos para se apropriar deles também. O segundo passo, aqui apareceu como advogar, mas seria o famoso advocacy, né? Então, ter uma conversa político e institucional com algum vereador, algum deputado parceiro, e que indique o seu projeto. E aí sim, fazer um plano de trabalho técnico impecável, porque depois você vai ter que prestar as contas. Passar por todas essas etapas aqui da indicação, executar o projeto e no final prestar as contas de fato, né? Então seria basicamente esse a linha de todo projeto tem que passar para que seja executado via emenda parlamentar. E aí sim, para a gente encerrar aqui, abrir os microfones e conversar um pouco, eu trouxe essa proposta de reflexão, que é
vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, tudo que me falou também antes, vocês já pensaram em alguma necessidade da sua vida pessoal ou algo da sua vivência, algo que vocês viram que daria certo ser um projeto de políticas públicas para as transmasculinidades no seu município, na sua região? Fica essa proposta de reflexão. Às vezes, pequenas ideias se tornam grandes projetos e é sempre necessário ter esse apoio institucional com uma pessoa do legislativo aí da sua região, para que esses projetos sejam colocados em práticas. E existe essa possibilidade, sim, desde que seja feito um bom advocacy, desde que tenha uma boa relação ali com aquele parlamentar. Bom, o que eu tinha para trazer era um pouco isso. Não sei se eu fui muito rápido. Qualquer coisa me avisem. O microfone está aberto para as perguntas. Pode falar, Alexandre. Então, eu tenho outra pergunta que é principalmente para poder fazer uma política pública, precisa demonstrar que existe uma demanda, certo? E a partir disso, pensando não só em movimentos sociais como o IBRAT, mas em censos, dados sobre nossa população como um todo, que eu saiba, por exemplo, o IBGE, ele não levanta dados sobre a população trans do nosso país, não tem censos, assim, grandes, âmbito nacional, por parte do governo, que realmente demonstrem, né, quantas pessoas trans tem em cada território, né, e eu sinto que por ter essa ausência de levantamento de dados sobre a nossa existência mesmo, até, por exemplo, o trabalho da ANTRA, né, que faz esse censo de mortes anuais, né, de pessoas trans no nosso país, e todo ano tem escrito lá que eu vejo que eles falam a dificuldade que é conseguir achar esses dados, que muitas vezes eles têm que voltar para a internet, para relatos, que é uma pesquisa muito difícil porque isso não é documentado. Até mesmo nesses casos de homicídio, feminicídio, crimes de ódio, que às vezes a pessoa pode ser registrada com o nome morto ou com o sexo e não necessariamente com o nosso gênero. Então, você, como alguém que já faz parte desse âmbito político, o que você acha que poderia ser feito nesse aspecto, né, de dados sobre a população trans? Como a gente poderia exigir isso e se teria um impacto assim grande para a gente enquanto população, né? Porque eu penso, pelo menos, que essa ausência de levantamento de dados sobre a gente é algo que deve impactar muito nessa questão, porque a gente já é uma minoria social e em questão de números também. Então, se a gente não tem esses dados, fica meio que contribui para a nossa invisibilidade, né? Sim, total. Uma falha muito grande que a gente tem é a falta de dados, vamos colocar assim, oficiais, né? É claro que a gente tem um trabalho muito grande ali da ANTRA fazendo esse mapeamento há bastante tempo. Hoje a gente também tem o Observatório Anderson Rezer, que faz um recorte desses dados para as transmasculinidades, né? E aí a gente acaba meio que ficando sempre nessas duas fontes. Então, quando a gente vai falar sobre, principalmente sobre violência, sobre morte de pessoas trans, a gente acaba recorrendo a esses dois dados. Uma coisa que é necessária lembrar é que, apesar do IBGE ainda não ter incluído essa pergunta da identidade de gênero, a gente tem, a partir de 2024, o PNAD questionando sobre isso, né, que é a pesquisa nacional contínua. Posso até pegar o nome certo aqui. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, PNAD contínua, que ela faz parte do levantamento do IBGE. E agora, só em 2024, então a gente tem 2 anos aí, que se iniciou esse mapeamento de fato oficial. O que é uma possibilidade também como alternativa, não é o ideal, mas uma alternativa é projetos por parte de organizações que busquem emendas parlamentares para fazer mapeamento. A gente tem hoje ativo aqui na região da Grande São Paulo
e das outras regiões metropolitanas aqui do estado, acontecendo o MapTrans, que é por parte da Unifesp, né, que é a Universidade Federal Paulista. Então, existe essa possibilidade alternativa, mas realmente não é o ideal e a gente acaba sempre ficando com essas mesmas fontes, né, infelizmente. Acho que o Valentim trouxe aqui no chat um núcleo de desporto e lazer para pessoas transmasculinas. É possível, Valentim, ter um núcleo específico para esporte e lazer, e esse núcleo conseguir uma emenda parlamentar. Novamente, aqui em São Paulo, né, que é o local da minha atuação, a gente tem agora o Nix Diversidade, que é uma organização esportiva LGBT, que integra diversos coletivos menores. Então, é muito comum que a gente pensa, toda essa burocracia para conseguir uma emenda, mas é muito comum a gente ter como se fosse um guarda-chuva, então uma organização muito bem estruturada em cima, que consegue recolher parte de orçamentos para outras organizações menores. Então, o Nix Diversidade, hoje, ele atua com o Trans no Corre, com o Meninos Bons de Bola, tem o Angels Volley, então tem uma série de tipos de esporte que estão ali no Nix Diversidade que acabam sendo contribuídos quando o próprio Nix Diversidade faz um projeto que integra todos eles para receber uma emenda parlamentar, mas é super possível você conseguir também via municipal, enfim, via estadual. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se vocês quiserem compartilhar essas ideias, sempre estou também disponível. Meu número do WhatsApp, eu posso deixar essa apresentação também com o pessoal do IBRAT, para que seja compartilhado com todos, e vocês tenham na mente esse esquema de como funciona o trâmite das emendas, da conquista de uma emenda. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algo que gostaria de compartilhar? Eu tenho uma pergunta. Eu tinha mandado para a Luan também, do IDAT. É porque eu tenho um amigo meu que ele trabalha aqui na prefeitura de Salvador, e eu estava comunicando para ele que a gente está fazendo nosso clima. Até um encontro que a gente estava falando sobre as masculinidades em instituições. Instituições políticas. E aí eu falei com ele, e ele falou que gostaria muito de participar, mas eu sei que a inscrição já está errada. Aí eu só queria saber se eu poderia falar com ele, se Pedro, errado. cortou muito a sua fala para mim, eu não entendi o que você perguntou. Isso. Tá dando para me ouvir? Agora sim. Ixi, eu acho que ele saiu. Problemas técnicos. Tá dando para me ouvir agora? Acho que Tá. tem duas telas, acabou. Ah, tá. É, tá, mas dá para me ouvir, né? Dá, dá. Pronto, eu tenho um amigo que ele trabalha na prefeitura de Salvador, ele é um transmasculino. E aí eu falei para ele da oficina que está tendo, né, no IDRAS, dessa oficina de alfabetização política, e falei também que a gente teve um encontro que era para discutir transmasculinidades em instituições. E aí ele super se interessou e ele queria saber se ele poderia participar, porque as inscrições já estavam fechadas, né? Só que eu lembro que no Sim, sim. primeiro encontro... Oi? Não, dá para participar sim. Pronto.
Aí, como é que eu faço? Você tá no grupo do WhatsApp, né? Isso. Pois fala comigo, ou pede para ele falar comigo, e aí a gente organiza isso. Só me diz seu nome, porque o nome tá instituto. Ah, Klaus, desculpa. Klaus. Ah, pronto. Então, beleza. Fala comigo. Valeu. E aí, depois, já que o Felipe disponibilizou o slide, eu vou mandar no grupo também. Vou ver com a minha possibilidade dele disponibilizar também. E aí, queria agradecer. Felipe, muitíssimo obrigado. Eu acho que a gente vê as coisas acontecerem, mas a gente não sabe o caminho do acesso, né? Isso é muito importante. Então, obrigado por ter compartilhado. E aí eu queria só lembrar também que em cada espaço, né, que os meninos foram falando hoje, tanto o legislativo, o executivo, o judiciário, né, as prefeituras, nós temos os prefeitos, os secretários e todas essas funções, algumas elas precisam de uma formação específica, outras precisam de um processo específico para chegar lá naquele espaço. Muitos cargos são comissionados, então você precisa de uma articulação política para chegar e ocupar aquele espaço. E o nosso intuito nessa oficina é que a gente saiba como as coisas funcionem e que a gente se identifique, que a gente saiba que a gente não precisa apenas chegar lá e pedir para aquelas pessoas que estão, mas que nós sim, também possamos ocupar esses espaços, né? Então, assim, que possamos pensar na possibilidade de sermos vereadores, sermos deputados, sermos senadores, ocuparmos o Ministério Público. A gente tem algumas pessoas formadas em direito, né? Então, tem vários cargos e várias formas da gente ingressar. Então, pensem também nisso de assim, isso aqui é legal, eu poderia me identificar em fazer isso. Então, vão pensando também nessa movimentação a partir das informações que os meninos estão dando. Então, saber o que é cada coisa, saber como funciona e saber para que serve é uma parte de saber uma parte de saber onde a gente pode se identificar, né, enquanto ocupação política. E aí, eles já se colocaram à disposição. Então, às vezes, na hora que alguém pergunta assim, alguém tem alguma dúvida? Aí você pensou em trazer alguma coisa, você viveu alguma coisa, mas esqueceu. Então, também, se quiserem, o que não conseguirem aqui, pedirem contato, enfim, dos meninos, vão falando comigo, né, Klaus? Eu estou lá no grupo do WhatsApp, eu também tenho pelo e-mail do Ibrat, a gente vai respondendo, viu? Gente, obrigado a todos vocês por terem dado o tempo de vocês, que hoje está cada vez mais precioso, né? Em estarem aqui construindo com a gente. Tem algumas pessoas que estão vindo por agora. Vai sim. Se eu não estou enganado, todas as aulas já foram publicadas no Instagram do Ibrat, mas a gente vai ter sim uma aula só sobre partidos políticos, como escolher, como se movimentar dentro dos partidos, com algumas pessoas que estão nesses espaços, inclusive com a possibilidade de candidatura, de lançamento de candidatura, né, pessoas transmasculinas, e vão dar, né, dentro da experiência deles, uma oficina para a gente. E aí, eu mandei o cronograma, junto com o link, eu mandei o cronograma para ficar lá olhando, e se eu não me engano, a gente não tem, na próxima semana, só é em abril agora, mas dê uma olhadinha lá e, como sempre, eu vou mandando antes. Então, boa noite, pessoal, um abraço, e a próxima oficina é uma oficina para pegar essas perguntas que o Felipe e o Emi jogaram durante a apresentação, e a gente discutir elas. Mas depois eu vou fazer um resuminho e jogar lá para ficar mais fácil da gente trazer na próxima. Vamos tirar uma foto, quem puder abrir a câmera. Muito obrigado, Alexandre, por me lembrar dessa fotinho. Então, quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Ah, que lindo, todo mundo ligando a câmera. Vou parar de gravar aqui, que eu acho que eu tô passando vergonha, cara. Cadê? Vou parar a gravação.